Com a crise econômica, muitas pessoas e empresas foram afetadas, inclusive no mercado imobiliário. Escolheu, pagou, comprou. Se fosse tão fácil a negociação de imóveis, os 45,2% dos compradores não teriam rescindido seus contratos só no primeiro semestre de 2016. É o que explica Felipe, autor do artigo que aponta as possíveis pedaladas de incorporadoras e suas omissões fiscais. Além disso, o cenário econômico foi um dos grandes vilões do setor. O comprador se programou para um pagamento de 2, 3, 4 mil reais por mês e, eventualmente, ele ou perdeu o emprego, a taxa de juros aumentou e, consequentemente, o valor da parcela aumentou muito também. As condições de mercado mudaram. As incorporadoras se apoiam em regimes como patrimônio de afetação, benefício dado pela Receita. Em contrapartida, as incorporadoras devem priorizar o comprador, mas isso nem sempre acontece. Quem acaba sendo prejudicado é o promissário comprador, que é quem comprou o imóvel na planta. Calma, um pouco de tempo e dedicação podem te prevenir de muitos problemas. O primeiro passo é verificar se esse vendedor ele tem problemas trabalhistas. Isso é possível verificar através de 2 certidões. Uma de débitos, que são eventuais atrasos que essa pessoa tenha com relação a alguma dívida trabalhista, ou de ações trabalhistas, onde você consegue checar a distribuição no estado de São Paulo e checar se existem muitas ações, poucas ações, não existe ação. Tudo isso é possível ser verificado de maneira gratuita. Em Alphaville existem particularidades. No bairro, o metro quadrado chega a ser 40% mais barato do que na capital e com uma qualidade de vida equivalente. Mas, apesar do preço, verificar qual o banco por trás da obra também é muito importante. A primeira coisa que o futuro comprador precisa ter em mente é qual é o banco que vai financiar a obra. Por quê? Hoje é muito raro uma incorporadora construir qualquer imóvel com um capital próprio. Comprar um imóvel exige muitos cuidados, são muitas armadilhas. E o melhor jeito de escapar delas é apostando em um serviço de consultoria jurídica. Mas será que é muito caro? O mercado cobra de R$ 1.000 a R$ 1.500. Esse é um valor razoável para uma compra de imóvel de um incorporador. Você comprou um imóvel que está com a obra atrasada. Será que você deve continuar pagando as prestações ou deve esperar a obra ficar pronta? Veja agora a melhor solução para esse problema. Neste caso, o que deve ser feito? Primeiramente, o comprador deve entrar com uma ação judicial pedindo a rescisão do contrato junto à construtora. A rescisão tem que ser 100% do valor até então pago, corrigido. Com a crise econômica, algumas empresas têm mais dificuldades para atingirem suas metas de vendas e pedem falência, alegando não ter dinheiro suficiente para concluir o projeto. O que é necessário fazer é ele contratar um advogado para realizar a habilitação do seu crédito junto à massa falida. Com isso, normalmente, toda a massa falida, que consiste em todas as pessoas que participaram direta ou indiretamente como empregados, fornecedores, funcionários da obra, inclusive as pessoas que adquiriram esses imóveis,
pode entrar com processo contra a construtora. Porém, por lei, as primeiras dívidas a serem pagas são as com os funcionários e débitos de impostos. A falência sempre deixa alguém na mão. Uma alternativa para os compradores é contratarem uma empresa para dar continuidade na obra. Eles criam uma associação de proprietários, contratam uma empresa para dar continuidade nas obras. Mesmo com a obra paralisada, o comprador deve continuar pagando as prestações e depois entrar com processo judiciário. A construtora atrasa a entrega do empreendimento, mas o comprador deve sim continuar arcando com as parcelas do financiamento. Qualquer discussão tem que ser via judicial e sim, ele pode fazer o depósito em juízo. Com isso, o comprador busca a rescisão do contrato e, neste caso, deve haver a restituição à integralidade dos valores pagos. Quem vai causar a rotura do contrato é a construtora que está descumprindo uma obrigação assumida por ela quando da venda. Agora, caso o cliente desistir da compra, seja por uma questão financeira ou não, ele pode rescindir o contrato a qualquer momento antes da entrega da chave, mesmo que tenha uma cláusula no contrato de irrevogabilidade. A Justiça sim autoriza esse distrato e normalmente no estado de São Paulo a Justiça tem determinado que a incorporadora devolva 90% do valor até então pago pelo comprador do imóvel e sempre uma única parcela. A construtora não pode parcelar essa devolução. Porém, muitos contratos de incorporadoras imobiliárias prevêem a possibilidade de rescisão com a realização do distrato, mas o percentual de devolução abaixo. Existem situações em que o contrato prevê a devolução de apenas 20% do valor pago, o que é totalmente contrário com a legislação consumerista, bem como o posicionamento dos tribunais atualmente. Aqui na região, esses problemas também acontecem, mas o mais corriqueiro é em relação ao prazo de entrega. A construtora tem, por lei, um prazo de carência. A Justiça entende que esse prazo é legal, desde que esteja incluído no contrato, porém, limitado a 180 dias corridos. Não podem ser dias úteis ou superior a esse prazo. E se caso passar esse prazo, o comprador tem direito a uma indenização. Geralmente, a Justiça estipula um valor mensal. É como se fosse uma questão de um lucro cessante. É uma indenização pela não utilização do imóvel que lhe foi prometido. Vender um imóvel para mais de uma pessoa é crime. Uma situação rara de acontecer, porém ainda existe e pode ser considerada estelionato. Imagina você que comprou seu imóvel na planta, esperou alguns anos para ficar pronto. Pega a chave, entra na sua suposta casa e, de repente, ela está sendo decorada, mobiliada por outra pessoa. A venda de um mesmo imóvel para mais de uma pessoa era mais comum alguns anos atrás, porém ainda existe. Há um risco de a incorporadora vender para outro e esse outro contrato vir a ser registrado porque o primeiro não foi registrado. Você me perguntou se aquele que é o primeiro que compra sempre é o dono? Depende. Se ele registrar, ele é. Se não registrar, ele corre o risco. Evidentemente, se a incorporadora for inidônea, for uma empresa estelionatária ou que não cumpra a lei, ele corre o risco de não ser considerado nem compromissário comprador. A matrícula-mãe é a matrícula do terreno, que quando a construtora compra, faz uma parceria para construir um prédio em um determinado terreno. Uma vez que essa parte prévia do cartório seja cumprida, isso deve ser enviado para a prefeitura, junto com as especificações técnicas do empreendimento. Uma vez que seja aprovada a obra, é expedido o alvará de construção. Daí deve ser feito o registro da incorporação. A partir daí, e só a partir daí, isso é muito importante de frisar,
a incorporadora pode começar a comercializar os futuros apartamentos, porque eles não existem ainda. O que existe é um terreno que foi objeto de incorporação. E essa incorporação foi registrada na matrícula mãe, que é a matrícula do terreno. Porém, algumas vezes, a pessoa, na hora de comprar, assina um contrato que consta uma cláusula, informando que se a mesma deixar de pagar a prestação do imóvel por um determinado tempo, a incorporadora ou a construtora poderá vender o mesmo imóvel. As pessoas que compram não leem o contrato, elas simplesmente vão lá e assinam, porque é uma questão muito mais emotiva do que racional. Deixam de ler, a construtora revende o imóvel, porque ela deixou de pagar, e aí ela fica sem condições de reaver o imóvel dela. Não é possível você prever essa situação, mas tem como minimizar o risco. Então, é importante que todos os contratos sejam lidos com atenção e, se possível, acompanhados por um especialista. Você assinou o contrato, vá até o cartório de registro de imóveis e registre o contrato de compromisso. Não é a escritura, é o contrato. Pagou todo o imóvel? Faça a escritura e registre a escritura também no cartório de registro de imóveis, porque não adianta só ter a escritura. A escritura é só uma quitação de que você pagou todo o imóvel, mas você só vai ter a propriedade formal com o registro da escritura no cartório de registro de imóveis. Agora, falando em pagamento, uma opção é o consórcio imobiliário, que possui apenas uma taxa administrativa e a correção monetária, o que se torna mais barato e um prazo para pagamento mais curto do que o financiamento. Porém, é necessário esperar ser contemplado. Por sua vez, o financiamento é mais rápido. O financiamento de imóvel, ele é dos empréstimos com juros mais baixos do mercado, porque você tem uma garantia real, que é o bem que você está comprando. Mas, se caso a pessoa não conseguir pagar o financiamento, ela deve procurar o banco, tentar um acordo, renegociar. Senão, o proprietário perde o imóvel. Feitas todas as tentativas para uma renegociação e mesmo assim ele não conseguiu, infelizmente, ele tem que tentar repassar o imóvel, porque passado essas tentativas, a instituição financeira ela vai, de fato, retomar o bem se não houver o pagamento do financiamento. Outro problema muito frequente é o famoso contrato de gaveta. É preciso tomar muito cuidado com quem vai assinar como vendedor e se de fato é proprietário do imóvel. É um contrato feito sem observância das formalidades legais e que não é levado a registro exatamente por ser ilegal. Uma situação muito comum aqui em Alphaville. Eu comprei há alguns anos atrás 2 terrenos no Tamboré 11 e, como muitos moradores da região, eu fiquei com um contrato de gaveta por muito tempo, talvez por desinformação, por não saber, né, dos riscos que eu corria. A falta de conhecimento gera uma insegurança e gera você acaba não conhecendo os riscos que você está correndo. Já para o banco e para o cartório, o contrato de gaveta não é válido. O nosso contrato é o que vale, é o CPF da pessoa que está registrado no banco. Ele assinou o contrato. Se ele repassou esse imóvel, se ele fez um outro contrato, não sei te dizer juridicamente. Para a instituição financeira, não existe. No direito brasileiro, a propriedade de um imóvel só se transmite com o registro do contrato ou da escritura no registro de imóveis. Geralmente o contrato de gaveta se faz porque há algum impedimento para a pessoa estar vendendo o imóvel ou estar comprando. Então, ele não vai poder ser registrado no cartório de registro de imóveis, então você não tem garantia nenhuma que esse contrato de gaveta depois vire realmente se torne uma escritura pública para você ter a propriedade do imóvel.